devocional. Um tempo de devoção, um tempo dedicado especificadamente a Deus, onde você separa um momento do seu dia para se dedicar e se conectar com Deus. É isso que você precisa e é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou Moisés e você está no canal Em Busca da Sabedoria. E o vídeo de hoje é sobre devocional. Mas antes de partir para o vídeo, curta, comente e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa começar a sua vida devocional com Deus. Não deixe de comentar nesse vídeo, coloque aqui nos comentários: eu tenho uma vida devocional. Ou então você vai colocar assim: eu quero ter uma vida devocional com Deus. E a primeira coisa que vamos falar hoje é por que fazer o devocional. Por que ter uma vida devocional? Moisés, por que você fala tanto disso? As pessoas me perguntam sobre isso. Por que você fala tanto sobre isso? Você está ficando chato. Você está falando todo dia sobre isso. É porque uma vida devocional é o que faz a diferença. Se você tiver uma vida devocional, isso fará toda a diferença em sua vida. Isso te trará experiências com Deus. Isso te trará a conexão com Deus. E é isso que eu quero que você tenha, uma conexão com o divino, uma conexão espiritual logo no começo da manhã, logo no começo do seu dia. E o devocional vai te trazer uma profundidade sobre a palavra, vai te trazer mais entendimento, vai te trazer, no dia da aflição, uma conexão com o Senhor. E é isso que você precisa, é isso que nós precisamos. Em Ezequiel 47, o profeta revela um sonho onde ele descreve que do templo de Deus, da presença de Deus, corre um rio. E diz que ao chegar na margem do rio, o rio molha apenas os tornozelos. Ao se aproximar mais 500 metros, o rio molha os joelhos. Ao se aproximar mais 500 metros, o rio chega na cintura. Ao se aproximar mais 500 metros, o rio é tão profundo que só é possível ficar nele a nado, nadando ou mergulhando. E é neste nível que nós precisamos chegar. É neste nível da visão de Ezequiel onde nós devemos buscar uma vida devocional, se aproximar de Deus. Se você for numa piscina, ou se você for num rio ou no mar, o que você quer mesmo é entrar. Algumas pessoas só ficam ali na areia do mar. Algumas pessoas ficam ali com a água nos tornozelos. Outras ficam com água até os joelhos. Outras ficam com água até a cintura. E outras mergulham literalmente. As pessoas que mais aproveitam são aquelas que mergulham. Existe uma história baseada em fatos reais, onde se conta que dois mergulhadores, ao visitar uma ilha turística, no momento em que eles mergulham, e eles ficam ali por um período de mergulho, em termos de 35 minutos, quando eles sobem para a superfície novamente, o que tinha passado naquela ilha? Tinha se passado um desastre, um tsunami tinha atingido a ilha, uma destruição tinha passado por aquela ilha. Mas para aqueles mergulhadores, como eles estavam mergulhando, como eles estavam lá no fundo, eles não sofreram nada. Quando eles subiram, eles viram a destruição. Mas eles passaram pela destruição, passaram pelo terror, porém não sentiram nada. Não sentiram nada porque estavam mergulhados. Quem mergulha na presença de Deus passa pela tempestade sem sofrer danos. E é esta chave que nós precisamos pegar. É essa chave que você precisa entender, que a vida devocional vai te trazer numa vida muito mais íntima, numa vida profunda, onde você não vai ficar apenas ali na superfície, ou apenas molhando seus pés. O problema é que muitas vezes nós queremos apenas o básico de Deus. Nós nos satisfazemos apenas com molhar os pés, molhar os tornozelos, molhar a cintura, mas Deus quer que você mergulhe. Uma vida devocional é o que vai fazer diferença para você. Aí você vai se perguntar: mas eu já entendi que eu preciso ter a vida devocional, mas como fazer? Eu vou falar para você como eu, Moisés, faço o meu devocional. Primeira coisa, você precisa de um local específico e reservado. Reservado no ponto de que ninguém vai te incomodar, não vai haver distrações. Um momento que vai ter silêncio. Segundo ponto, agora que você está no local reservado, acesse a Deus através da oração. Comece o seu devocional com oração. Ali no momento da oração, além de se colocar diante de Deus, você louva o nome do Senhor, você adora Ele, você se prostra diante dEle, você pede a orientação da sua palavra. Terceiro, leia a Bíblia, mas não leia textos aleatórios. Leia textos direcionados. Tem uma sequência de textos que você esteja lendo. Próximo passo, meditação. O que seria meditação nesse sentido do devocional? Não seria esvaziar a mente, mas seria tirar as coisas, as preocupações da sua mente e se dedicar somente na palavra de Deus, naquele texto que foi lido. Você já orou, você já leu a Bíblia. Chega um momento onde você vai meditar sobre a palavra, sobre aquilo que sobre aquilo que Deus falou para a sua vida. Então, quando eu abro a Bíblia, fiz a oração, fiz a leitura, olho para o texto bíblico, você tem que sempre se fazer uma pergunta.
o que Deus tem para mim aqui. Como eu posso ser igual Davi, né? Nós estamos lendo, para quem está acompanhando a série, nós estamos lendo a história de Davi. Em que momentos minha vida foi que nem Davi? Que momentos eu fui perseguido, igual Davi está sendo perseguido por Saul? Em que momentos eu tomei atitudes, assim como Davi tomou, não se vingou contra Saul? Então você tem que começar a se questionar. Você tem que começar a se questionar sobre a palavra. Isso é meditar, isso é refletir em cima da palavra de Deus. Uma dica recente que eu acabei de aprender se chama orar a Bíblia. Comece a olhar os textos bíblicos e comece a orar. Senhor, me ensina a ser igual a Davi. Senhor, me dê a paciência. Senhor, me ensine a lidar com o processo. Me ajude a suportar o processo. Você começa a ler a palavra, os textos bíblicos, assim como está escrito. Me ajude a obedecer e não sacrificar. Senhor, me ajude a entender que é melhor obedecer e não sacrificar. Comece a orar a Bíblia. Essa é uma dica que eu dou para você, que recentemente eu acabei de fazer. Por último, adoração, louvor, cantar mesmo. Eu não adoto tanto esse costume, mas tem pessoas que adotam até primeiro do que o devocional. Porém, eu acho que se perde um pouco do sentido do devocional, porque as pessoas acabam se perdendo. Mas se você já tem esse hábito, dá certo para você, dá certo no seu devocional, então continue. O problema é que algumas pessoas fazem um verdadeiro The Voice para Deus e começam a cantar, esquece da oração, esquece da leitura e fica apenas a música. É isso que você não pode fazer quando se coloca a música, o louvor ali dentro do devocional. E agora que você já sabe por que fazer e como fazer o devocional, você precisa vencer os inimigos do seu devocional. O que seriam os inimigos? Aquilo que te impede de fazer o seu devocional. Porque se você já entende que é importante, que é necessário, que você precisa mergulhar em águas profundas, você já sabe como fazer, então agora você precisa identificar os inimigos e lidar com eles, se livrar deles, vencer os inimigos. E o primeiro inimigo do devocional é falta de tempo. A primeira coisa que eu quero falar para você é que não existe falta de tempo. Tempo é 24 horas. Deus deu 24 horas para todo mundo. Sem exceção. Para o rico, para o pobre, para o espiritual, para o não espiritual. Deus deu 24 horas para todo mundo. Então o que existe? Existe falta de prioridade. Então a primeira dica que eu dou para você é o quê? Defina as suas prioridades. Quais são as 5 prioridades da sua vida? A primeira prioridade, se você é cristão, tem que ser Deus. Então logo, se Deus é a sua prioridade, o que vem primeiro na sua agenda? Segundo ponto, crie uma agenda. Defina os seus horários, defina as suas metas, defina os seus planos e ali você coloca o devocional. De repente você vai falar, não, eu não consigo fazer isso logo pela manhã. Mas se você não consegue fazer logo pela manhã, então deve haver na sua agenda algum momento. É à tarde? É à noite? É de madrugada? O importante é que deve haver na sua agenda um espaço para Deus. Se Deus é uma prioridade na sua vida, dentro das suas prioridades, Deus deve estar na sua agenda. A próxima dica que eu dou para você, vencer a falta de tempo é o quê? Faça pela manhã. Às vezes você vai falar, mas eu não sou matutino, eu sou vespertino, não, eu sou noturno, eu faço as coisas de madrugada. Deixa eu te falar uma coisa, isso é um bloqueio mental, isso não existe. De repente, é claro, eu entendo que existem momentos e horários da nossa vida que nós somos mais produtivos. Mas se Deus é uma prioridade para você, Ele deve vir em primeiro momento. Quando você acorda e se você consegue fazer o seu devocional logo de manhã, será melhor. Porque quando você acorda, sua mente está vazia. E quando você dedica a sua mente vazia para Deus, né? Sua mente ainda não está preocupada com o dia, não está cansado. Você dedica para Deus, oração, leitura bíblica e reflexão, você já se conecta com Deus logo pela manhã, logo no começo do dia. Há tempos atrás, eu recebi um conselho que era o seguinte: não saia de casa sem orar. Ou seja, não saia de casa sem o seu devocional, sem se conectar com Deus. Porque no momento da tormenta, no dia mau, não dá tempo, você não se lembra de orar. Então, quando você se conecta com Deus, na hora que você está ali passando pelo momento mau na sua vida, a dificuldade, a luta, a batalha, você já se conectou com Deus e Deus fala no seu coração. Às vezes você deve estar se falando, mas eu não consigo acordar, como que eu faço? Eu já acordo muito cedo. Acorde 1 hora mais cedo. Durma 1 hora mais cedo e acorde 1 hora mais cedo. De repente você vai falar, mas eu não consigo. Então começa 10 minutos, no outro dia começa mais 10 minutos, no outro dia mais 10 minutos mais cedo, até que você inverta esse horário. Durma 1 hora mais cedo e acorde 1 hora mais cedo. E o segundo inimigo é o cansaço. O cansaço costuma vir em consequência da falta de tempo. Normalmente quem não tem tempo é porque a pessoa ou não tem agenda ou porque tem uma agenda muito lotada. Então normalmente ele se torna o quê? Muito cansado, muito cansaço. Moisés, mas quando eu vou ler a Bíblia eu acabo dormindo, eu durmo em cima da Bíblia. O que é isso? Como que eu faço para vencer isso? Mesma coisa, você precisa da prioridade, você precisa se organizar, você precisa identificar
aquilo que tem sugado as suas energias. E eu tenho 3 dicas para você vencer o cansaço na sua vida. A primeira, reconheça o valor de estar na presença de Deus. Quem sabe é isso que tem gerado cansaço na sua vida. Quem sabe que é isso que tem te deixado cansado, sem energia e bagunçado por todo dia. Segundo, gestão de energia. De repente você está fazendo uma série de atividades, uma série de coisas que não tem a ver com o propósito, ou de repente até desnecessário. Então você precisa fazer uma gestão de energia, identificar o que tem roubado a minha energia, como substituir, como eliminar. Terceiro, programe o seu dia. Na programação do seu dia, por mais que ele esteja cheio, não deixe ele sem espaço para o seu devocional e não deixe que as grandes tarefas sejam todas num dia só. À medida que você programa o seu dia, logo você não fica tão cansado quando você não programa. Terceiro inimigo, o pecado. Quem deixa de buscar a Deus por conta do pecado é porque ainda não entendeu a graça de Deus. É porque ainda não entendeu a natureza do Evangelho. Na verdade, se você pecou, se você sabe que você pecou, você deve fazer o bem pelo contrário. Correr para a presença de Deus. Então, pecou, corra para a presença de Deus. Sabe o que está escrito lá em Romanos 8:1. Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, pecou, corra para a presença dele. É mais um motivo para você estar na presença dele e não se afastar da presença dele. Quanto mais você se afastar da presença dele, mais você vai continuar e mais você vai viver numa vida de pecado. Quarto inimigo, preguiça. A preguiça costuma vir junto com a procrastinação e a inconstância. E você precisa vencer esse conjunto de inimigos, né, que se chama preguiça. Procrastinação e inconstância. Então, de repente, você é aquela pessoa que começa a fazer, começa a colocar em prática o seu devocional, sabe que tem que fazer, coloca na agenda, porém, quando chega a hora, o dia de fazer, você acaba não fazendo. Isso vem muito associado com a procrastinação. O que é procrastinação? Não é deixar de fazer. Procrastinação é fazer outra coisa no lugar daquilo que deve ser feito, daquilo que estava programado. Existe uma tarefa para ser executada, seja o devocional ou seja qualquer outra. Quando você deixa de fazer por fazer qualquer outro tipo de coisa, né, uma coisa mais simples, uma coisa mais fácil, você está procrastinando. Então você precisa parar de procrastinar para vencer a preguiça. E como vencer? Faça um diagnóstico de como você está hoje. Faça um checklist das itens que você deve fazer no dia. Lá na sua agenda, lá na sua programação do dia, faça um checklist. Um check de ok, que você cumpriu aquela tarefa, ou um X que você não cumpriu aquela tarefa. Não tem problema. Toda semana você vai olhar para aquele cronograma, veja quantas vezes você cumpriu e quantas vezes você não cumpriu. E você vai identificar por que eu não cumpri a tarefa que deveria ter sido executada. A próxima dica que eu te dou para vencer a preguiça e a procrastinação é o quê? Entre num grupo de pessoas interessadas, pessoas que têm o mesmo propósito que o seu, que é, ou seja, fazer um devocional, buscar o conhecimento, leitura bíblica. É por isso que eu vou deixar aqui na descrição um link para entrar no grupo de WhatsApp Em Busca da Sabedoria. Esse grupo, além de estar perto de pessoas que têm o mesmo interesse, é também criar o compromisso de fazer um check, né? Nossa, fiz meu devocional, vou colocar aqui no grupo aquilo que Deus me falou. Nossa, fiz meu devocional, aquele versículo que mexeu comigo. Nossa, fiz meu devocional, mas nada me falou. Aí você vai lá e olha algo que falou com outra pessoa, que é extremamente importante, pode falar com você. Então aqui na descrição tem um link para entrar no grupo de WhatsApp Em Busca da Sabedoria. Então já estou te ajudando a vencer esse inimigo que se chama preguiça. Quinto inimigo, distrações. Hoje, na maioria das vezes, acontece pelo celular, pela internet ou por alguém, as pessoas que estão na sua casa. Então nós precisamos vencer as distrações. Quantas vezes você, no seu trabalho ou no seu dia a dia, deixou de fazer algo porque se sentiu distraído pela notificação do celular? Então, primeira dica, ao fazer o seu devocional, se você não consegue lidar com as notificações, não consegue bloquear, não consegue se manter concentrado, deixe o celular em outro canto. Não seja multitarefa, seja monotarefa. No momento do seu devocional, você precisa estar dedicado. Por isso que você deve ir para um canto reservado, avisar as pessoas e deixar o celular de lado. Mas eu preciso do celular, porque eu leio a Bíblia no celular, Moisés. Como que eu faço? Então, desative as notificações para fazer isso. Sexto inimigo, não saber o que fazer no momento devocional. É por isso que no começo desse vídeo eu já falei para você um roteiro. Ou seja, tenha um roteiro do que fazer no seu devocional. Então, a primeira coisa, vá para um lugar reservado, onde tenha silêncio. Segunda coisa, comece pela oração. Terceira coisa, leia a Bíblia. Quarta coisa, medite sobre a palavra. Quinta coisa, ore a palavra. E sexta coisa, se der tempo e se for de sua preferência, entre em um momento de louvor, coloque músicas no YouTube ou músicas em playlists que vão te conectar com Deus. E sétima,
falta de vontade, falta de fome. Eu não tenho fome. Você falou, eu entendi, eu sei tudo isso que você está falando, mas eu não tenho vontade de fazer devocional. Eu não tenho fome. Se você não tem fome e você não tem vontade, é igualzinho na hora do almoço. Normalmente, quando nós chegamos na hora do almoço e não temos fome, é igual criança. Quando ela chega na hora do almoço, é porque ela comeu alguma coisa que não era para ela ter comido. Então, existe algo que tem preenchido essa fome momentaneamente na sua vida e tem tirado a sua vontade. Então, você precisa identificar o que é que você tem se alimentado, que tem tirado a sua vontade, a sua fome de estar na presença de Deus. Identifique, elimine e substitua. Substitua pelo devocional. Agora que você já assistiu esse vídeo até o final, eu quero te dizer uma última coisa. Comece. E quando? Comece agora. Comece hoje. Não deixe para amanhã. Uma vida devocional é o que vai fazer a diferença para você. E quando você começar, tenha certeza de uma coisa. A sua vida será transformada. Tudo vai mudar. E se esse conteúdo abençoa a sua vida, não deixe de compartilhar. Não deixe de enviar um link para os seus amigos, para os seus familiares. Quem sabe você pode abençoar. Quem sabe eles vão sentir-se abençoados por essa palavra também. Deus te abençoe. Tchau!